Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. A fazenda dos Almeida ficava num canto esquecido do interior, onde a estrada de terra morria entre os pastos e o mato fechado. Era uma propriedade antiga, dessas que passa de pai para filho há gerações, com a casa principal feita de adobe e telha-vã, cercada por currais de madeira que gemiam com o vento. O Zé Antônio era o caseiro que tomava conta do lugar desde que o velho Almeida tinha falecido, deixando tudo nas mãos de um sobrinho que morava na cidade e só aparecia de vez em quando para conferir o gado. Naquela época do ano, o calor apertava demais durante o dia, mas as noites eram frias de tremer os ossos. Zé Antônio tinha o costume de fazer a ronda antes de se recolher, verificando se os portão estava tudo fechado e se o gado não tinha se espalhado pelos pastos. Era uma rotina que ele seguia religiosamente, com a lanterna na mão e o cachorro velho, o Trovão, sempre do seu lado. Foi numa quinta-feira de lua nova que as coisas começaram a ficar estranhas. Zé Antônio tinha acabado de jantar e saiu para o terreiro quando notou que o Trovão não veio junto. O bicho estava encolhido debaixo da mesa da cozinha, tremendo que nem vara verde, com o rabo enfiado entre as pernas e os olhos arregalados fixo na porta. O homem chamou, assobiou, mas o cachorro não se mexeu. Aquilo era esquisito, porque o Trovão nunca tinha recusado uma volta pelo terreiro. Era coisa que estava no sangue dele. Sem entender direito, Zé Antônio pegou a lanterna e saiu sozinho. A noite estava quieta demais, sem o canto dos grilos, sem o pio das corujas, que sempre faziam barulho naquele horário. Era um silêncio pesado, daqueles que parece que até o vento tem medo de soprar. O feixe de luz da lanterna cortava a escuridão, enquanto ele caminhava em direção ao curral principal, onde ficava o gado de corte. Quando chegou perto da cerca, Zé Antônio sentiu um cheiro ruim no ar. Não era bem fedor de carniça, era algo diferente, mais forte, mais enjoativo. Um cheiro que subia pelo nariz e grudava na garganta, fazendo ele tossir. As vacas estavam todas amontoadas num canto do curral, bufando baixinho, com aquele jeito nervoso de bicho que sente perigo. Ele levantou a lanterna para iluminar melhor, e foi aí que viu. No meio do curral, parado que nem estátua, tinha um porco, mas não era um porco comum, desses que se cria para engorda. Era um animal enorme, do tamanho de um bezerro grande, com o corpo coberto por uma pelagem escura que parecia quase preta sob a luz fraca da lanterna. As pernas eram compridas demais para um porco, e quando o bicho se virou na direção dele, Zé Antônio pôde ver os olhos. Eram dois pontos brilhantes, vermelho igual brasa, que pareciam penetrar na alma da gente. O coração do homem disparou dentro do peito. Ele tinha crescido no interior, conhecia todo tipo de bicho, mas nunca tinha visto nada igual. O porco ficou olhando para ele por um segundo, que pareceram durar uma eternidade, depois virou e saiu trotando devagar em direção ao mato, passando pela cerca como se ela não existisse. Simplesmente atravessou os arame farpado, sem fazer barulho, sem deixar marca, como se fosse feito de fumaça. Zé Antônio ficou plantado ali, com a lanterna tremendo na mão, tentando entender o que tinha acabado de ver. Quando finalmente conseguiu se mexer, correu até a cerca para examinar o lugar por onde o bicho tinha passado. Os arames estavam intactos, sem nenhum pelo preso, sem nenhum sinal de que algo tinha passado por ali. No chão, dentro do curral, tinha marca de casco, mas era uma marca estranha, funda demais, como se o animal pesasse muito mais do que aparentava. Naquela noite, Zé Antônio não conseguiu pregar o olho. Ficou sentado na cadeira da varanda, com a espingarda no colo, olhando para o escuro e repassando na cabeça o que tinha visto. O Trovão continuava escondido dentro de casa, e toda vez que o homem tentava chamar ele para fora, o cachorro choramingava e se enfiava mais embaixo da cama.
Quando o sol nasceu, Zé Antônio se sentiu um pouco melhor, como se a luz do dia tivesse poder de espantar os pensamentos ruins. Durante o dia seguinte, ele tentou se convencer de que tinha sido impressão, que a luz da lanterna tinha pregado uma peça nos olhos dele. Mas quando foi verificar o gado, encontrou 3 vacas mortas no pasto mais distante. Os bichos estavam caídos de lado, com os olhos arregalados e a língua para fora. Mas não tinha marca de mordida, não tinha sangue, nada que indicasse como tinha morrido. Era como se o coração delas tivesse simplesmente parado de bater de susto. Zé Antônio puxou os corpos das vacas com o trator e enterrou longe da casa, mas a sensação ruim não foi embora. Ele decidiu ligar para o sobrinho do velho Almeida, mas o telefone só chamava e ninguém atendia. Pensou em ir até a cidade buscar ajuda, mas alguma coisa dizia para ele não deixar a fazenda sozinha, como se fosse errado abandonar o lugar naquele momento. Na segunda noite, o porco apareceu de novo. Dessa vez, Zé Antônio estava na janela do quarto quando viu o vulto escuro atravessando o terreiro. A lua ainda não tinha nascido, mas dava para ver a silhueta do animal recortada contra o céu estrelado. O bicho se movimentava devagar, quase deslizando pelo chão, e os olhos vermelhos brilhavam na escuridão como 2 farol pequeno. O homem pegou a espingarda e saiu pela porta da cozinha, tomando cuidado para não fazer barulho. O coração batia forte, mas ele tinha que saber o que era aquela coisa. Seguiu o porco à distância, mantendo-se na sombra, e viu quando o animal parou perto do galinheiro. As galinhas começaram a cacarejar desesperada, batendo asa contra as paredes do poleiro. Mas o porco não tentou entrar. Só ficou ali parado, olhando, como se tivesse satisfeito em causar o pânico. Foi quando Zé Antônio decidiu atirar. Ergueu a arma, mirou no corpo largo do bicho e puxou o gatilho. O estampido rasgou a noite e o coice da espingarda bateu forte no ombro dele. Mas quando a fumaça abaixou, o porco continuava lá, parado no mesmo lugar. Nem se mexeu. Os olhos vermelhos se viraram na direção do homem, e pela primeira vez o bicho abriu a boca. Não fez som de porco, não grunhiu, não guinchou. O que saiu daquela boca foi um som grave, profundo, que parecia vir de muito longe e de muito perto ao mesmo tempo. Era um som que fazia os ossos vibrar, que entrava pelos ouvidos e se espalhava pelo corpo inteiro da gente. Zé Antônio sentiu as pernas fraquejarem, e antes que pudesse recarregar a arma, o porco virou e sumiu no escuro, mais rápido do que qualquer animal daquele tamanho deveria conseguir se mover. O homem voltou para casa cambaleando, com a respiração pesada e o corpo coberto de suor frio. Trancou todas as portas, fechou todas as janelas e passou o resto da noite acordado, rezando as orações que a mãe tinha ensinado quando ele era criança. O trovão tinha deixado de comer e só ficava deitado, olhando para a parede com aquele jeito assustado. No dia seguinte, Zé Antônio foi até a casa do seu Mauro, um vizinho que morava a uns 5 quilômetros de distância. Seu Mauro era um homem velho, de cabelo branco e cara enrugada pelo sol, que tinha fama de conhecer as histórias antigas da região. Quando Zé Antônio contou o que tinha visto, o velho ficou sério, com aquela expressão de quem sabe mais do que quer falar. "Cê viu o porco do diabo?", disse seu Mauro, acendendo um cigarro de palha. "Meu avô contava que esse bicho aparece quando tem alma penada, querendo cobrar dívida. Diz que ele é tipo um mensageiro, sabe? Anuncia que coisa ruim vai acontecer." Zé Antônio sentiu um frio na barriga. "Mas que dívida, seu Mauro? Eu não devo nada para ninguém." O velho deu uma tragada longa e soltou a fumaça devagar. "Não é dívida sua que eu tô falando. É dívida antiga, de gente que já morreu. Essa fazenda dos Almeida, ela tem história pesada. O bisavô do velho Almeida era um homem ruim, fazia maldade com os trabalhadores dele. Teve gente que morreu de fome naquela terra. Teve gente que foi espancada até não poder mais levantar.
Dizem que ele enterrou uns corpos no mato, gente que sumiu e nunca mais foi encontrada. Mas isso foi há muito tempo, protestou Zé Antônio. O velho Almeida era gente boa, nunca fez mal para ninguém. Não importa, a terra guarda a memória. E quando chega a hora, ela cobra. O velho apagou o cigarro no chão de terra batida. Você tem que encontrar onde está enterrado os corpos e fazer as coisas direito. Reza, acende vela, pede perdão em nome de quem fez a maldade. É o único jeito de dar sossego para os espíritos. Seu Mauro levantou da cadeira e entrou dentro de casa, voltando com um caderno velho, de capa dura, meio comida pelas traças. Meu avô deixou isso aqui. Ele trabalhava na fazenda dos Almeida quando era moço, antes de conseguir comprar esse pedacinho de terra. Tem coisa escrita aqui que pode ajudar você. Zé Antônio pegou o caderno com cuidado. As páginas estavam amareladas e a letra era meio tremida, mas dava para ler. O avô do seu Mauro tinha anotado tudo que via na fazenda, incluindo as coisas ruins. Tinha data, nome de gente que tinha desaparecido, descrição de castigo violento. Uma das páginas falava sobre um lugar específico no mato, uma clareira perto de um pé de jatobá velho, onde o bisavô dos Almeida costumava levar os trabalhadores que dava problema. Procura esse lugar, disse seu Mauro. Se tem corpo enterrado, é lá que você vai encontrar. Mas toma cuidado, Zé. Essas coisas não gostam de ser mexida. Leva proteção, leva reza forte. Zé Antônio voltou para a fazenda com a cabeça cheia de pensamento e o caderno embaixo do braço. Passou o resto do dia procurando no mato, seguindo as indicações que estava escrita. A mata era fechada e cheia de espinho, mas ele continuou, abrindo caminho com o facão. Quando o sol já estava baixo, ele encontrou. O jatobá era enorme, com o tronco grosso e retorcido, coberto de musgo. Ao redor dele tinha uma clareira pequena, e o chão ali era diferente do resto do mato. A terra parecia mais escura, mais compactada, como se muita coisa tivesse sido enterrada ali e nunca mais mexida. Zé Antônio sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquele lugar tinha uma energia pesada, uma tristeza que parecia brotar do próprio chão. Ele começou a rezar ali mesmo, em pé no meio da clareira, com o facão ainda na mão. Rezou alto, pedindo perdão pelas almas que estavam enterradas naquele lugar, implorando para que Deus desse descanso a elas. Enquanto rezava, sentiu uma brisa estranha soprar entre as árvores, mesmo sem vento. Era como se o próprio mato tivesse ouvindo as palavras dele. Quando a noite foi chegando, Zé Antônio marcou o caminho de volta e voltou para casa. Ele sabia que tinha encontrado o lugar certo, mas sabia também que só encontrar não era suficiente. Tinha que fazer mais. Tinha que mostrar respeito de verdade. Naquela noite, ele preparou vela, terço e uma garrafa de água benta que guardava desde a última visita do padre. Passou o dia seguinte juntando pedra para fazer uma marcação no lugar. Carregou as pedras uma por uma, suando debaixo do sol quente, e montou um círculo ao redor do jatobá. No centro, fincou uma cruz de madeira que ele mesmo fez, tosca, mas feita com respeito. Quando terminou, acendeu as velas ao redor da cruz e começou a rezar de novo, dessa vez por hora seguida. Enquanto rezava, Zé Antônio sentiu algo mudar no ar. A clareira ficou mais clara, mesmo com o sol se pondo, como se uma luz suave tivesse surgido do nada. Ele continuou rezando, e foi quando começou a ver. Não era um vulto completo ainda, mas sombra que se movimentava entre as árvores, figura que apareciam e sumiam rápido demais para ele ter certeza do que estava vendo. Mas ele sabia, eram eles, as almas que estavam presas ali, observando o que ele estava fazendo. Zé Antônio não parou. Rezou até a voz ficar rouca, até as pernas doerem de tanto ficar de joelho na terra dura. Jogou a água benta no chão ao redor da cruz, benzendo aquela terra manchada pelo sangue e sofrimento de gente inocente. E quando finalmente se levantou, exausto, sentiu que alguma coisa tinha mudado.
O peso que tinha no ar antes parecia mais leve, como se um fardo tivesse sido tirado daquele lugar. Quando voltou para casa, já era noite fechada. O trovão estava na varanda esperando e pela primeira vez em dias, o cachorro abanou o rabo quando viu o dono chegando. Era um sinal bom, Zé Antônio pensou. Talvez as coisas tivessem começado a se acertar, mas a provação ainda não tinha acabado. Naquela noite, o porco apareceu pela terceira vez e dessa vez não estava sozinho. Zé Antônio acordou com o trovão latindo desesperado e quando olhou pela janela, viu o terreiro cheio de vulto. Eram mais do que ele tinha imaginado, dezenas deles, parado em silêncio, olhando para casa. E no meio de todos, maior e mais escuro que nunca, estava o porco do diabo. O coração de Zé Antônio quase parou. Mas ele tinha feito o que seu Mauro mandou, tinha encontrado o lugar, tinha rezado e pedido perdão. Então por que os espíritos ainda estavam ali? Por que não tinham ido embora? Foi quando ele entendeu, não bastava só ele pedir perdão. Os Almeida tinham que reconhecer também. A família tinha que assumir o que o antepassado deles tinha feito. Mas o sobrinho do velho Almeida não atendia o telefone, estava longe, provavelmente sem fazer ideia do que estava acontecendo na fazenda. Zé Antônio não podia esperar. Pegou a Bíblia, acendeu todas as velas que tinha na casa e saiu para a varanda. Os vultos se viraram na direção dele, e o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o próprio coração batendo. Ele levantou a Bíblia e começou a falar, a voz saindo mais firme do que ele esperava. Eu sei que os senhores sofreram, sei que foi feito injustiça com vocês, que foram maltratados e mortos sem piedade. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso prometer que a memória de vocês não vai ser esquecida. Vou fazer com que todo mundo saiba o que aconteceu aqui. Vou fazer com que a família Almeida reconheça o erro do antepassado deles. Mas, por favor, deixem eu fazer isso. Não fiquem presos aqui. Não deixem que o sofrimento de vocês continue. Merece descanso, merece paz. As palavras ecoaram no terreiro vazio, e por um momento nada aconteceu. Então, devagar, os vultos começaram a se mover. Não para se aproximar da casa, mas para se afastar, voltando em direção ao mato. Um por um, foram sumindo na escuridão, até sobrar só o porco do diabo. O bicho ficou olhando para Zé Antônio por mais um tempo, e o homem segurou firme o olhar daqueles olhos vermelhos, sem desviar, sem mostrar medo. Finalmente, o porco baixou a cabeça, num gesto que quase parecia uma reverência, e virou para ir embora. Mas antes de sumir no mato, ele parou e olhou para trás uma última vez. E Zé Antônio teve a impressão, só por um segundo, que viu algo diferente naqueles olhos. Não era mais ameaça, era quase como gratidão. Quando o bicho sumiu de vez, Zé Antônio deixou as pernas cederem e sentou ali mesmo no chão da varanda, com a Bíblia no colo e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tinha acabado. Ele tinha conseguido. O trovão veio deitar do lado dele, e os dois ficaram ali, vendo o amanhecer chegar devagar, pintando o céu de laranja e rosa. Nos dias que se seguiram, Zé Antônio não descansou até conseguir falar com o sobrinho do velho Almeida. Quando finalmente conseguiu, contou tudo. Mostrou o caderno do avô do seu Mauro, levou o homem até a clareira no mato para ver a cruz e as pedras que ele tinha colocado. O sobrinho ficou chocado com o que ouviu, e embora tivesse dificuldade de acreditar em tudo, não podia negar as evidências. Os documentos antigos confirmavam as histórias, e a clareira no mato tinha mesmo algo de sinistro. O sobrinho mandou fazer uma investigação mais profunda. Chamaram gente da universidade, arqueólogo e historiador, que vieram examinar o local. Encontraram resto de osso enterrado na clareira, confirmando que aquele era mesmo um lugar de sepultura. Não conseguiram identificar quantas pessoas estavam enterradas ali, mas era claro que tinha sido muita gente. A notícia se espalhou pela região, causando comoção. O sobrinho dos Almeida, envergonhado pela história da família, decidiu fazer as coisas direito.
Mandou construir a capelinha que Zé Antônio tinha sugerido, mas não parou por aí. Criou um memorial na própria clareira do Jatobá, com placa contando a história e homenageando as vítimas. Providenciou que os restos mortal fossem enterrados com dignidade no cemitério da cidade, com cerimônia religiosa e tudo. Zé Antônio participou de todo o processo, garantindo que as coisas fossem feitas com o respeito que os mortos mereciam. E quando tudo terminou, quando a última vela foi acesa e a última oração foi rezada, ele finalmente sentiu que a fazenda tinha voltado a ser um lugar de paz. Os anos foram passando e a história do porco do diabo virou lenda na região. O memorial na clareira do Jatobá virou ponto de visita, lugar onde as pessoas iam para refletir sobre as injustiças do passado e rezar pelas almas que sofreram. A capelinha na entrada da fazenda sempre tinha vela acesa, mantida pelos vizinhos e pelos visitantes que passavam por ali. Zé Antônio continuou trabalhando na fazenda até ficar velho demais para dar conta do serviço. Quando se aposentou, foi morar numa casinha na cidade, mas voltava sempre para visitar o memorial e cuidar da capelinha. O Trovão tinha morrido de velhice fazia tempo, mas ele arranjou outro cachorro, um vira-lata esperto que ganhou o nome de Relâmpago, em homenagem ao companheiro antigo. Tem gente que ainda pergunta para ele se viu o porco do diabo de novo depois daquelas noites terríveis. Zé Antônio sempre responde que não, que o bicho nunca mais apareceu. Mas tem noite, principalmente quando a lua tá nova e o céu tá bem escuro, que ele sonha com aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão. No sonho, o porco só olha para ele sem ameaçar, sem fazer nada. Só olha como se estivesse checando se as coisas continuam sendo feitas direito, se os mortos continuam sendo lembrados e respeitados. E quando acorda desse sonho, Zé Antônio nunca sente medo. Sente mais uma espécie de responsabilidade, um lembrete de que o trabalho de honrar os mortos nunca acaba de verdade. Porque enquanto houver gente viva para contar a história, para acender as velas e fazer as orações, as almas dos que sofreram não vão ser esquecidas. E isso, ele aprendeu, é o que realmente importa. A fazenda dos Almeida mudou de dono algumas vezes depois que o sobrinho vendeu a propriedade, mas todos os novos proprietários mantiveram o memorial e a capelinha. Virou tradição, parte da história do lugar, algo que ninguém ousa mexer. E dizem que desde que o memorial foi colocado, nenhuma outra fazenda da região teve problema com aparição ou morte estranha de gado. Zé Antônio já é um homem bem velho agora, com a cara enrugada e o corpo cansado de tanto trabalho. Mas a memória dele continua boa, e ele nunca se cansa de contar a história do porco do diabo para quem quiser ouvir. Conta nos mutirão, nas festas de igreja, nas tardes preguiçosas na praça da cidade. E sempre termina do mesmo jeito, com o mesmo conselho que seu Mauro deu para ele naquele dia distante. A terra guarda memória, e quando chega a hora, ela cobra. Então é melhor a gente tratar bem os vivos e honrar os mortos, porque no final das contas é tudo que a gente pode fazer. Respeitar quem veio antes e deixar as coisas melhor para quem vem depois. E quando as crianças perguntam se a história é verdade, se o porco do diabo existe mesmo, Zé Antônio sorri e responde que sim, que existe. Talvez não do jeito que as pessoas imaginam, talvez não como um bicho de carne e osso que pode ser caçado ou morto, mas existe como lembrança, como força que cobra justiça para os que foram esquecidos, como mensageiro das almas que não encontraram paz. E se um dia vocês virem um bicho estranho com um olho vermelho brilhando no escuro, ele diz para os meninos, não corram, parem e pensem, que injustiça foi feita aqui, que alma está pedindo para ser lembrada. Porque às vezes as assombração não vêm para assustar, vem para ensinar, para mostrar o que precisa ser consertado. É uma lição que ele carrega até hoje, gravada fundo no coração.
e que espera passar adiante antes de partir, para que a história não se perca, para que as almas do Jatobá nunca sejam esquecidas de novo. Porque essa é a promessa que ele fez naquela noite terrível, quando os vultos encheram o terreiro da fazenda e o porco do diabo olhou para ele com aqueles olhos de brasa. Uma promessa que ele pretende cumprir até o último dia da vida dele. Porque Zé Antônio sabe, como poucos sabem, que tem coisa nesse mundo que vão além do que a gente pode ver ou tocar. Tem força antiga, memória que não morre, justiça que precisa ser feita mesmo depois que todo mundo já foi embora. E enquanto ele tiver voz para contar e força para acender uma vela, essas coisas vão continuar sendo lembradas. É o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo que qualquer um de nós pode fazer. Dona Maria das Graças morava sozinha na propriedade desde que o marido tinha falecido, fazia uns 3 anos. A casa ficava num alto, com vista para o açude grande que o finado Joaquim tinha mandado cavar quando eles eram mais novos. Era um açude fundo, de água escura, cercado por barrancos de terra vermelha e algumas árvores retorcidas que cresciam torto por causa do vento. O lugar era bonito de se ver durante o dia, mas de noite ganhava um aspecto meio sinistro, com a água parada refletindo as estrelas como se fosse um espelho preto. A mulher tinha seus 60 e poucos anos, mas era forte e trabadeira. Cuidava da horta, das galinhas e de uns bode que ela criava para vender o leite na cidade. Tinha uma sobrinha que morava a uns 10 quilômetros de distância e vinha visitar de vez em quando, mas no geral, Dona Maria das Graças gostava da solidão. Dizia que depois de tanto tempo casada, era bom ter a casa só para ela, sem ter que dar satisfação para ninguém. Mas isso foi antes das coisas começarem a acontecer. Tudo começou numa terça-feira do mês de agosto, quando o calor do dia tinha dado lugar a uma noite fria e seca. Dona Maria das Graças tinha acabado de trancar as galinhas no poleiro e estava voltando para casa quando ouviu. Era um som que vinha do açude, um tipo de chapinhada, como se algo grande tivesse entrado na água. Ela parou no caminho e olhou na direção do som, mas a noite estava escura demais para ver qualquer coisa. Pensou que podia ser uma capivara ou algum bicho do mato que tinha ido beber água, e continuou andando. Dentro de casa, ela esquentou o resto do café da tarde e sentou para ver novela na televisão pequena que ficava na sala. Mas não conseguia se concentrar. Alguma coisa naquele som do açude tinha ficado rondando na cabeça dela. Uma sensação estranha de que não era só um bicho qualquer. Tinha algo de errado naquele barulho, algo que ela não conseguia explicar. Quando foi dormir, Dona Maria das Graças trancou a porta com ferrolho e ainda encostou uma cadeira, coisa que ela nunca fazia. Deitou na cama rezando um terço, pedindo proteção para o santo de devoção dela. E finalmente pegou no sono. Mas o sono não durou muito. Acordou no meio da madrugada com um barulho vindo de fora. Era um som arrastado, molhado, como se alguém tivesse saindo da água e subindo o barranco em direção à casa. Dona Maria das Graças sentou na cama, o coração batendo forte no peito, e ficou escutando. O som continuava lento e constante, se aproximando cada vez mais. Junto com ele vinha um cheiro forte de lodo, de água parada, daquele barro preto que fica no fundo dos açudes. A mulher levantou da cama com as pernas tremendo e foi até a janela do quarto, mas não teve coragem de abrir a cortina para olhar. Ficou ali parada, com a mão na parede, sentindo o cheiro cada vez mais forte entrando pelos vãos da janela. O som arrastado passou bem perto da casa, rodeou o terreiro e depois foi se afastando na direção do curral dos bodes. Quando finalmente parou, Dona Maria das Graças ouviu os bodes berrando desesperado, um berro agudo que cortava a noite. Ela quis sair para ver o que estava acontecendo, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali parada, tremendo, até que o silêncio voltou. Os bodes tinham parado de berrar. Tudo ficou quieto de novo, quieto demais.
Dona Maria das Graças voltou para a cama, mas não dormiu mais. Ficou deitada com os olhos abertos, olhando para o teto, esperando o dia amanhecer. Quando a primeira luz do sol entrou pela janela, ela se levantou e foi verificar os bodes. O que encontrou fez o sangue gelar nas veias. 3 bodes estavam mortos dentro do curral, caído no chão com os olhos esbugalhados e a boca aberta, mas sem nenhuma marca no corpo. Era igual às vacas que Zé Antônio tinha encontrado na fazenda dos Almeida. Mas Dona Maria das Graças não sabia dessa história. Só sabia que os bichos dela tinham morrido de alguma coisa e que essa coisa tinha passado bem perto da casa dela durante a noite. Ao redor do curral, no chão de terra batida, tinha marca. Não era pegada de bicho conhecido, não era rastro de onça nem de cachorro do mato. Era uma marca comprida, como se algo tivesse se arrastado pelo chão, deixando 2 sulcos paralelos na terra. E essas marcas vinham direto do açude. Subia o barranco, passava pelo terreiro, ia até o curral e depois voltava para o mesmo lugar de onde tinha vindo. Dona Maria das Graças sentiu as pernas fraquejarem. Ela tinha nascido e crescido na roça, conhecia todo tipo de bicho, mas nunca tinha visto marca daquele tipo. E o cheiro, aquele cheiro horrível de lodo e podridão, ainda estava no ar, grudado em tudo. A mulher enterrou os bodes mortos no pasto e passou o resto do dia inquieta, olhando pela janela em direção ao açude. A água continuava escura e parada, sem nenhum sinal de que havia algo de errado ali. Mas ela sabia que tinha alguma coisa vivendo naquela água, algo que só saía de noite, algo que não devia existir. Quando a tarde começou a cair, Dona Maria das Graças ligou para a sobrinha. A moça atendeu no 3º toque, com aquela voz animada de quem está tendo um dia bom. Tia, como a senhora tá? Luciana, eu preciso que você venha aqui, disse Dona Maria das Graças, tentando manter a voz firme. Aconteceu uma coisa. Que foi, tia? A senhora tá bem? Eu tô, mas tem algo errado aqui. Morreu 3 bodes de noite e eu ouvi uns barulho estranho. Acho que tem bicho perigoso rondando. Luciana ficou preocupada, mas não podia ir naquele dia porque o marido tinha levado a caminhonete para a cidade e só ia voltar no dia seguinte. Prometeu que ia chegar cedo na manhã seguinte e pediu para a tia trancar tudo bem trancado e não sair de casa de jeito nenhum durante a noite. Dona Maria das Graças seguiu o conselho. Assim que o sol começou a se pôr, ela entrou em casa, trancou porta e janela, acendeu a luz de todos os cômodos e sentou na cadeira da sala com o terço na mão. A televisão estava ligada, mas ela não prestava atenção no que passava. Só ficava olhando para a porta, esperando. O barulho começou perto da meia-noite. Primeiro foi o chapinhar no açude, mais alto dessa vez, como se algo grande tivesse emergido da água com força. Depois veio o som arrastado, subindo o barranco. Dona Maria das Graças apertou o terço entre os dedos e começou a rezar baixinho, a voz tremendo. O cheiro de lodo invadiu a casa, tão forte que ela teve que cobrir o nariz com a mão. O som se aproximou da casa, mais devagar que na noite anterior, como se a coisa tivesse todo o tempo do mundo. Passou pela janela da sala e Dona Maria das Graças viu a sombra. Era uma sombra grande, disforme, que se projetava na cortina iluminada pela luz de dentro. Não tinha forma definida, parecia meio líquida, escorrendo, mas dava para ver algo que podia ser braço ou talvez tentáculo arrastando pelo chão. A mulher prendeu a respiração. A coisa parou bem em frente à porta. Dona Maria das Graças podia ouvir um som molhado, viscoso, como se a coisa estivesse respirando, se é que aquilo respirava. E então, para horror dela, a maçaneta da porta começou a girar. Devagar, bem devagar, a maçaneta foi virando. A porta estava trancada com ferrolho. Então não abriu, mas continuou virando, testando, como se a coisa do lado de fora tivesse tentando entender como funcionava. Dona Maria das Graças se levantou da cadeira, com as pernas bambeias, e começou a rezar alto, a voz saindo num grito desesperado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
A maçaneta parou de girar. Houve um momento de silêncio e então a coisa bateu na porta. Não foi uma pancada forte. Foi mais como se algo pesado e mole tivesse se jogado contra a madeira. A porta tremeu no batente e Dona Maria das Graças recuou até encostar na parede do fundo da sala. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A coisa bateu de novo, mais forte dessa vez. E de novo, e de novo. A porta era velha, mas resistente, feita de madeira grossa e aguentava. Mas a cada pancada, as dobradiças gemiam e o ferrolho chacoalhava. Dona Maria das Graças continuou rezando, gritando as orações, as lágrimas correndo pelo rosto. Não sabe quanto tempo durou. Pareceu horas, mas devia ter sido só alguns minutos. De repente, as pancadas pararam. O silêncio voltou pesado e sufocante. Dona Maria das Graças continuou encostada na parede, tremendo, sem coragem de se mexer. Esperou, esperou, e então ouviu o som arrastado se afastando, voltando na direção do açude. O chapinhar na água. E depois, nada. A mulher deslizou pela parede até ficar sentada no chão, soluçando, com o terço apertado contra o peito. Ficou ali até o sol nascer, sem coragem de se mover, sem coragem de olhar pela janela para ver se a coisa tinha realmente ido embora. Quando Luciana chegou na manhã seguinte, encontrou a tia sentada no chão da sala, pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. A porta da frente tinha marca de algo viscoso, uma substância escura que escorria pela madeira e já estava começando a secar. O cheiro de lodo ainda estava no ar. Meu Deus, tia, o que aconteceu? Dona Maria das Graças contou tudo, com a voz falhando, parando várias vezes para respirar. Luciana ouviu com os olhos arregalados, sem saber se acreditava, mas as evidências estavam ali. As marcas na porta, o cheiro, o estado da tia. Alguma coisa tinha acontecido, isso era inegável. A gente precisa ir embora daqui, disse Luciana. A senhora não pode ficar sozinha nessa casa. Mas Dona Maria das Graças balançou a cabeça. Não posso abandonar a casa. É tudo que eu tenho. Foi seu tio que construiu. É onde está as memórias dele. Mas tia... Não. A gente vai buscar ajuda. Tem que ter alguém que entende dessas coisas. Luciana pensou por um momento e lembrou do pai João, um homem velho que morava na beira da cidade e tinha fama de benzedor. Diziam que ele sabia lidar com coisa ruim, que conhecia a reza forte e tinha proteção do santo. Ela nunca tinha acreditado muito nessas histórias, mas agora, vendo a tia daquele jeito e as marcas na porta, estava disposta a tentar qualquer coisa. Foram até a casa do pai João naquela mesma manhã. O velho as recebeu na varanda, um homem negro de cabelo branco e olho sábio, que devia ter seus 80 anos, mas ainda era firme e lúcido. Quando Dona Maria das Graças terminou de contar a história, ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para longe, como se estivesse vendo algo que as duas não podiam ver. Isso que a senhora viu chama Mãe d'Água, disse ele finalmente. Mas não é igual às histórias bonitas que contam por aí, de mulher linda com cabelo comprido. Essa é a verdadeira, a antiga. É uma coisa que vive no fundo dos açudes, principalmente os que foi cavado em cima de nascente velha ou cemitério esquecido. Ela não gosta de ser perturbada e quando acorda, sai de noite para reclamar o território dela. Mas o açude foi meu marido que mandou cavar, protestou Dona Maria das Graças. Faz mais de 20 anos. E antes de cavar, ele pesquisou o que tinha ali, perguntou para os antigos se podia. Dona Maria das Graças ficou calada. Ela lembrava vagamente que quando Joaquim tinha decidido fazer o açude, um vizinho velho tinha comentado algo sobre aquele lugar não ser bom, mas eles não tinham dado ouvido. Precisavam de água para o gado, e aquele era o melhor lugar. O vizinho tinha falado algo sobre uma lagoa antiga que existia ali, que tinha secado fazia tempo, e que os índios que viviam na região antigamente consideravam aquele um lugar sagrado.
Mas Joaquim tinha rido da superstição e seguido em frente com a obra. Pai João balançou a cabeça devagar, como se já soubesse da resposta antes mesmo dela falar. Pois é, seu marido mexeu onde não devia. E agora, depois de 20 anos, a mãe d'água acordou. Às vezes ela fica quieta por muito tempo, esperando, observando. Mas quando resolve cobrar, cobra pesado. O que eu faço, Pai João? Como faço ela ir embora? O velho suspirou fundo e acendeu um cigarro de palha, tragando devagar antes de responder. Não dá para fazer ela ir embora. Ela estava ali antes de vocês e vai ficar depois. O que dá para fazer é um acordo, um tipo de paz. Mas é perigoso e a senhora vai ter que ser corajosa. Ele explicou o que precisava ser feito. Dona Maria das Graças teria que ir até a beira do açude ao anoitecer, levar oferenda e fazer um pedido de desculpa em nome do marido. Tinha que mostrar respeito, reconhecer que eles tinham invadido o espaço da mãe d'água sem permissão. E tinha que prometer que nunca mais ia pescar no açude, nunca mais ia deixar ninguém entrar na água, que ia tratar aquele lugar como sagrado. Mas tem mais uma coisa, disse Pai João, olhando firme nos olhos dela. A senhora vai ter que levar algo pessoal, algo que era importante para o seu marido, um objeto que ele gostava, que carregava a energia dele. Isso vai mostrar para a mãe d'água que vocês reconhecem mesmo o erro, que estão dispostos a devolver algo de valor. Dona Maria das Graças pensou imediatamente no relógio de ouro que o Joaquim tinha ganhado do pai dele, que ele usava todo dia e que ela guardava numa caixinha no criado mudo desde que ele morreu. Era a coisa mais valiosa que o marido tinha, e ela guardava com carinho, olhando de vez em quando e lembrando dele. A ideia de jogar aquele relógio no açude doía no coração, mas ela entendia que era necessário. E se ela não aceitar? Perguntou Dona Maria das Graças com a voz fraca. Pai João olhou nos olhos dela com aquela seriedade de quem conhece coisa que os outros não conhecem. Daí a senhora vai ter que sair da terra, porque ela não vai parar até conseguir o que quer. Ou respeito ou vingança. Não tem meio termo com essas forças antigas. Dona Maria das Graças voltou para casa com o coração apertado. Luciana quis ficar com ela, mas a tia disse que não, que aquilo era coisa que ela tinha que fazer sozinha. Era responsabilidade dela e do finado Joaquim. E ela ia assumir. A sobrinha insistiu, chorou, implorou, mas a tia foi firme. Só pediu que Luciana voltasse na manhã seguinte, cedo, para ver se estava tudo bem. Passou o dia se preparando. Foi até a cidade comprar as coisas que Pai João tinha mandado. Vela branca, flores, cachaça, mel, farinha. Voltou para casa e arrumou tudo numa cesta de palha. Pegou o relógio do Joaquim da caixinha, segurou ele nas mãos por um tempo longo, deixando as lágrimas caírem, relembrando os tempos bons com o marido. Depois, guardou o relógio enrolado num pano limpo dentro da cesta. Quando o sol começou a descer, vestiu a roupa de domingo, a mais bonita que tinha, porque Pai João tinha dito que era importante mostrar respeito através da apresentação também. Penteou o cabelo, passou um batom claro e colocou o terço no pescoço. Olhou no espelho e viu uma mulher velha e cansada, mas determinada. Se tinha que fazer aquilo para continuar vivendo na sua casa, na terra que ela e o marido tinham construído junto, então ia fazer. Com a cesta no braço e o terço no pescoço, Dona Maria das Graças saiu de casa e caminhou em direção ao açude. O coração batia forte, mas ela mantinha a postura ereta, a cabeça erguida. Se ia fazer aquilo, ia fazer direito, com dignidade. Os pássaros cantavam nas árvores, se preparando para dormir, e a brisa da tarde trazia o cheiro de mato. Era quase bonito, quase pacífico, se ela não soubesse o que estava esperando ela naquela água escura. Chegou na beira do açude, quando o sol estava tocando o horizonte, pintando o céu de vermelho e laranja. A água escura refletia as cores, e por um momento, Dona Maria das Graças achou que viu algo se mexer lá embaixo, uma sombra grande que deslizava sob a superfície. Engoliu em seco
e colocou a cesta no chão, fazendo o sinal da cruz antes de começar. Começou tirando as coisas da cesta e arrumando na beirada da água. As velas foi acendida e colocada em círculo, tremendo com a brisa que começava a soprar. As flores foi espalhada em volta, formando um desenho bonito na margem. A cachaça foi derramada na água, assim como o mel e a farinha, fazendo uma espécie de mingau grosso que boiava na superfície antes de afundar lentamente. Quando tudo estava pronto, Dona Maria das Graças pegou o relógio do Joaquim, ainda enrolado no pano, e segurou contra o peito por mais um momento. "Me perdoa, meu velho", ela sussurrou, "mas é preciso." Então colocou o relógio na beira da água, bem no centro do círculo de vela. Depois disso, ela se ajoelhou na terra e começou a falar. A voz saía baixa no começo, mas foi ganhando força conforme as palavras iam saindo. "Eu vim aqui pedir desculpa. Meu marido, que Deus o tenha, cavou esse açude sem saber que a senhora já morava aqui. A gente não sabia, não foi por mal. Mas eu reconheço que erramos, que invadimos o seu lugar sem pedir licença. E por isso eu peço perdão, de coração aberto e sincero." A água continuava quieta, mas Dona Maria das Graças sentia que tinha algo ouvindo. Algo grande, antigo, que estava ali embaixo prestando atenção em cada palavra que ela dizia. O ar ficou mais pesado, mais denso, e o cheiro de lodo começou a se espalhar. "Eu prometo que vou respeitar esse lugar. Não vou mais pescar aqui, não vou deixar ninguém entrar na água. Vou cuidar das beiras, manter tudo limpo e toda lua cheia eu venho trazer oferenda para a senhora. Vou plantar flor ao redor, vou benzer a água, vou tratar esse açude como o lugar sagrado que ele é. Só peço que deixe eu continuar morando na minha casa, que não faça mal para os meus bichos. A gente pode viver em paz, cada um no seu canto, respeitando um ao outro." Enquanto falava, as lágrimas começaram a cair, sem que ela pudesse controlar. Não era só medo, era também tristeza. Tristeza por ter perdido o marido, por ter que lidar com aquilo sozinha, por descobrir que o mundo tinha lado que ela nunca imaginou que existia. Tristeza por ter que dar o relógio, a última coisa que ainda carregava a presença do Joaquim de um jeito palpável. "Por favor", ela sussurrou, a voz quebrando. "Eu só quero viver em paz. Já perdi meu marido, já fiquei sozinha. Não quero perder a casa também, não quero ter que ir embora da terra que a gente construiu junto. Aceita minha oferenda, aceita meu pedido de desculpa. Eu prometo que vou honrar a senhora, que nunca mais vou desrespeitar esse lugar." O sol terminou de se pôr e a escuridão caiu rápido, como sempre acontece no interior. As velas eram a única luz agora, tremendo cada vez mais forte com uma brisa que parecia vir de lugar nenhum. Dona Maria das Graças continuou ajoelhada, esperando, rezando baixinho o Pai Nosso e a Ave Maria, intercalando com o pedido de desculpa. E então a água começou a se mexer. Do centro do açude começaram a surgir bolha. Pequena no começo, depois maiores, estourando na superfície com um som gorgolejante que ecoava na noite quieta. A água foi se agitando cada vez mais, formando onda que batiam na margem e molhavam os pés de Dona Maria das Graças, encharcando a barra do vestido dela. E então, bem devagar, algo começou a emergir. Era difícil ver direito na escuridão, mesmo com as velas acesas, mas Dona Maria das Graças conseguiu distinguir uma forma. Não era humana, definitivamente não era. Era algo grande e disforme, com a superfície brilhante e escura como se fosse coberta de lodo e musgo. Tinha coisa que podia ser braço ou tentáculo que se movimentavam lento na água, deixando rastro de espuma escura. E tinha olho, 2 pontos brilhantes que refletiam a luz das velas, fixado nela com uma intensidade que fazia a alma da mulher tremer. A mulher quis correr. Cada fibra do corpo dela gritava para ela levantar e fugir dali o mais rápido possível, mas ela ficou parada. Tinha vindo fazer um acordo e ia fazer até o fim.
Tinha prometido para o pai João, tinha prometido para si mesma, e Dona Maria das Graças era mulher de palavra. Manteve o olhar fixo naqueles olhos brilhantes, mesmo com o medo, fazendo o corpo dela tremer todo, mesmo com o cheiro de podridão ficando cada vez mais forte. A coisa ficou ali, meio dentro, meio fora da água, olhando para ela. O corpo disforme subia e descia devagar, como se estivesse respirando, e Dona Maria das Graças podia ver agora que tinha coisa parecida com alga grudada nele, e pedaço de pau velho e resto de bicho que devia ter morrido no açude. Era uma visão de pesadelo, mas ela não desviou o olho. Eu trouxe o relógio do meu marido, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Era a coisa mais importante para ele, a herança que o pai dele deixou. Tô dando para a senhora como prova de que a gente reconhece o erro. Por favor, aceita a oferenda e deixa a gente viver em paz. Dona Maria das Graças não sabe quanto tempo durou aquilo. Pareceu uma eternidade, mas devia ter sido só alguns minutos. A coisa continuava olhando para ela sem se mexer. E a mulher continuava ajoelhada, sem respirar direito, esperando por uma resposta que não sabia como ia vir. E então, devagar, um dos tentáculos se estendeu na direção da margem. Era grotesco de ver. Aquela coisa escura e viscosa se arrastando pela água em direção a ela. Dona Maria das Graças fechou os olhos por um segundo, rezando com tudo que tinha, e quando abriu de novo, o tentáculo tinha alcançado o relógio. Envolveu o objeto com cuidado, quase com delicadeza, e puxou ele para a água. O relógio desapareceu na escuridão do açude, junto com o resto da oferenda que ainda boiava na superfície. Então, a coisa fez um movimento com algo que parecia um braço, e todas as velas se apagaram ao mesmo tempo, mesmo sem vento. Dona Maria das Graças ficou no escuro completo por um segundo que pareceu durar 1 hora, e quando as velas se acenderam de novo sozinha, a coisa tinha começado a afundar de volta. Os olhos brilhantes foram desaparecendo sob a água escura, e as ondas foram acalmando até a superfície ficar lisa de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha mudado. Dona Maria das Graças sentia no ar, sentia na água, sentia no próprio chão onde ela estava ajoelhada. Era como se o peso que pressionava o lugar tinha diminuído, como se uma tensão antiga tivesse se dissolvido. O acordo tinha sido aceito. Ela não sabia como sabia, mas sabia com certeza absoluta. A Mãe d'Água tinha aceitado o pedido de desculpa e a oferenda. Dona Maria das Graças soltou o ar que estava segurando e deixou o corpo relaxar. As lágrimas voltaram a cair, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Tinha conseguido. Tinha feito o acordo. Tinha salvado a casa dela. Tinha garantido que podia continuar vivendo na terra que amava. Ficou ali mais um tempo, esperando as pernas pararem de tremer, agradecendo em silêncio, e então apagou as velas cuidadosamente, guardou na cesta e voltou para casa. Naquela noite, não teve barulho, nenhum som arrastado, nenhum cheiro de lodo, nada. Dona Maria das Graças dormiu pela primeira vez em dia, um sono profundo e sem sonho, reparador. Quando acordou na manhã seguinte com o sol entrando pela janela, sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros dela. O mundo parecia mais leve, mais colorido, mais vivo. Luciana chegou cedo, como tinha prometido, e encontrou a tia tomando café na varanda, com uma expressão tranquila no rosto que ela não via fazia tempo. A sobrinha abraçou a tia com força, aliviada de ver que estava tudo bem, e ouviu atentamente enquanto Dona Maria das Graças contava tudo o que tinha acontecido na noite anterior. A senhora teve coragem que eu nunca teria, disse Luciana, balançando a cabeça admirada. Eu teria fugido na primeira noite. Às vezes, a gente não tem escolha, respondeu Dona Maria das Graças. Às vezes, a gente tem que enfrentar as coisas, por mais assustadora que sejam. E no fim, deu certo. A Mãe d'Água aceitou o acordo. Os dias foram passando, e as coisas voltaram ao normal,
de um jeito que Dona Maria das Graças nunca tinha esperado. Não só não teve mais aparição ou bicho morto, como a propriedade pareceu prosperar de um jeito novo. A horta crescia mais bonita, as galinhas botavam mais ovo, e os bodes que sobreviveram ficaram mais forte e saudável. Era como se a terra tivesse voltado a respirar direito, como se a energia do lugar tivesse sido restaurada. Dona Maria das Graças cumpriu a promessa religiosamente. Não pescou mais no açude, não deixou ninguém chegar perto da água. Colocou uma cerca de madeira em volta, bonita e bem feita, e uma placa avisando que era área de preservação. Plantou flor ao redor, rosas e margarida que cresciam viçosa, e toda lua cheia, sem falta, ela ia até a beira da água com oferenda nova. Acendia as velas e fazia a oração de agradecimento. Nunca mais viu a mãe d'água emergir da água como tinha visto naquela noite. Mas de vez em quando, principalmente nas noites de lua cheia, ela via as bolhas subindo do fundo do açude como se alguma coisa lá embaixo tivesse respirando tranquilo. E isso não assustava mais ela. Era só um lembrete de que tinha alguém morando ali. Alguém que agora estava em paz, satisfeita com o respeito que recebia. Luciana continuou visitando a tia regularmente, sempre trazendo os netos quando podia. E com o tempo, Dona Maria das Graças contou toda a história para os meninos também. Eles ouviam com os olhos arregalados, fascinado e meio assustado, e sempre perguntavam se podiam ver o açude. Dona Maria das Graças levava eles até a cerca, mas nunca deixava passar. É bonito de longe, ela dizia, mas tem que respeitar. Não é lugar de brincar. É lugar sagrado. A história se espalhou pela região, como essas histórias sempre se espalham. Teve gente que acreditou, principalmente os mais velhos que conheciam as lendas antigas. Teve gente que riu e disse que Dona Maria das Graças tinha ficado meio doida de velhice e solidão. Mas os que moravam perto de açude e lagoa, principalmente os que tinham propriedade com água parada, esses prestaram atenção. Porque, no fundo, todo mundo que vive na roça sabe que tem força na natureza que a gente não entende, que merece respeito. Alguns vizinhos até procuraram Dona Maria das Graças para perguntar como ela tinha feito o acordo, porque também tinham açude na propriedade e queriam garantir que estava tudo em ordem. Ela explicava pacientemente, passava as instruções que pai João tinha dado e recomendava que procurassem o velho também, que ele entendia dessas coisas melhor que ninguém. Pai João, quando soube que o acordo tinha funcionado, ficou satisfeito, mas não surpreso. Eu sabia que a senhora tinha coragem para fazer o que precisava ser feito, ele disse quando Dona Maria das Graças foi agradecer. E a mãe d'água reconhece sinceridade. Ela não quer guerra, só quer respeito. A senhora deu isso para ela e agora vocês podem viver em paz. Os anos foram passando e Dona Maria das Graças envelhecia na sua casa, feliz e em paz. A propriedade continuava próspera e o açude se tornou uma espécie de santuário pessoal dela. Um lugar onde ia para pensar, para rezar, para se sentir conectada com algo maior. De vez em quando, ela sentava na beirada da cerca e ficava olhando a água escura, conversando baixinho com a mãe d'água, como se fosse uma velha amiga. Obrigada por deixar eu ficar, ela dizia. Obrigada por aceitar as desculpas. Eu cuido bem daqui, cuido das flores, mantenho tudo limpo. Espero que a senhora esteja satisfeita. E embora nunca recebesse resposta em palavra, Dona Maria das Graças sentia que era ouvida. Sentia na brisa que mexia nas flores, no jeito que a água refletia a luz, na paz que enchia o coração dela quando estava ali. Era uma comunicação silenciosa, mas real, entre duas que tinham aprendido a dividir o mesmo espaço com respeito. Quando ficou velha demais para cuidar de tudo sozinha, foi morar com Luciana na cidade. Mas fez a sobrinha prometer que ia continuar cuidando do açude, levando as oferendas todo mês, mantendo o acordo. Luciana prometeu, e até hoje cumpre,
Mesmo depois que Dona Maria das Graças faleceu, dormindo tranquila na cama aos 92 anos, com um sorriso no rosto e o terço na mão. E quando as pessoas perguntam por que ela faz isso, por que continua levando oferenda para um açude vazio, Luciana conta a história da tia. Conta sobre a coisa que saiu da água, sobre o acordo que foi feito, sobre a importância de respeitar as forças antigas que dividem a terra com a gente. Alguns ouvem e aprendem, levando a lição para os próprios açude e lagoa. Outros riem e esquecem, até que uma noite ouvem barulho estranho vindo da água. Até que encontram um bicho morto sem explicação. Até que veem sombra que não devia estar ali. E aí eles lembram da história de Dona Maria das Graças e correm procurar ajuda antes que seja tarde demais. Porque o açude ainda está lá, com a água escura e quieta, cercado pelas flores que Luciana planta todo ano, protegido e respeitado. E de vez em quando, principalmente nas noites sem lua, quem passa perto consegue ouvir um som vindo da água. Um som de coisa grande se movendo lá embaixo, respirando devagar, vivendo a vida antiga e misteriosa que sempre viveu, esperando para ver se os vivos vão continuar respeitando o acordo, ou se vão esquecer e precisar ser lembrado de novo do jeito difícil. É uma história que faz a gente pensar 2 vezes antes de cavar um açude, antes de mexer com água que sempre foi parada, antes de invadir lugar que parece vazio, mas pode estar ocupado por coisa que a gente não vê. Porque tem força nesse mundo que são mais velha que a gente, mais forte que a gente e que merecem respeito. Dona Maria das Graças aprendeu isso e deixou a lição para quem quisesse ouvir. Uma lição de respeito, de humildade, de reconhecer que nem tudo nessa terra pertence ao ser humano. Tem coisas que estavam aqui antes e vão ficar depois. E a única forma de viver em paz é aceitar isso e fazer a nossa parte, cumprindo com as promessas, honrando os acordos, respeitando as forças que não entendemos, mas que existem do mesmo jeito. Essa é a história da coisa do açude, da mãe d'água, que vive nas profundezas escuras, esperando. Esperando para ver se a gente aprendeu a lição ou se vai ter que ensinar de novo. Seu Domingos era vaqueiro de profissão desde menino. Tinha aprendido o ofício com o pai e com o avô antes dele. Conhecia de gado como ninguém na região. Sabia quando uma vaca ia parir só de olhar. Sabia curar bicheira e espinhela caída. Sabia domar boi bravo sem precisar maltratar o bicho. Era respeitado por todo mundo e trabalhava na fazenda Santa Rita fazia mais de 30 anos, desde que o dono atual, Dr. Reinaldo, era apenas um menino que vinha passar férias no interior. A fazenda era grande, com pasto que se estendia até onde a vista alcançava, cortado por cerca de arame e pontilhado por árvore isolada que dava sombra para o gado. Tinha um rio que passava pelo meio da propriedade, com água limpa e corrente boa. E era perto desse rio que aconteceu a coisa que mudou a vida de seu Domingos para sempre. Foi numa manhã de setembro, quando o tempo estava seco e quente, que ele saiu para conferir as vacas que estavam prenha, ver se alguma tinha parido durante a noite. Montado no cavalo corisco, um animal baio e esperto que o acompanhava fazia anos, seu Domingos percorria o pasto com um olhar atento, verificando cada grupo de gado. Tudo parecia normal até ele chegar perto do rio, onde tinha um grupo de vaca deitada na sombra de umas árvores grandes. Foi aí que ele viu. No meio das vacas tinha um bezerro recém-nascido, ainda molhado do parto, tentando se levantar. Mas tinha algo muito errado com aquele bicho. Seu Domingos desceu do cavalo e se aproximou devagar. E quando chegou perto, sentiu um frio subir pela espinha que não tinha nada a ver com o vento. O bezerro tinha só 3 patas. A perna traseira direita simplesmente não existia. E no lugar dela não tinha nem coto nem marca de ferida, nada. Era como se o bicho tivesse nascido assim, como se aquela perna nunca tivesse existido. Mas não era só isso. Os olhos do bezerro era diferente também. Era amarelo, de um amarelo brilhante que não parecia natural.
E quando o bicho olhou para seu Domingos, o vaqueiro teve a impressão estranha de que tinha alguma inteligência ali, alguma coisa que não devia estar num animal recém-nascido. O bezerro não berrava como os outros faziam, não procurava a mãe para mamar, só ficava ali, equilibrado nas 3 pernas de um jeito que não devia ser possível, olhando. Seu Domingos era homem prático. Não costumava dar ouvido à superstição, mas aquilo mexeu com ele de um jeito que não conseguia explicar. Procurou a vaca que tinha parido, reconheceu ela pelas marcas do parto recente e viu que o bicho estava agitado, andando de um lado para o outro, bufando nervoso. A vaca não queria chegar perto do bezerro, não tentava lamber ele, nem chamava para mamar. Era como se tivesse rejeitado a cria, coisa que era raro, mas acontecia às vezes. O vaqueiro decidiu levar o bezerro para o curral perto da sede, onde podia cuidar melhor dele e tentar fazer a vaca aceitar. Pegou o bicho no colo e a sensação foi estranha. O bezerro era pesado demais para um recém-nascido e o corpo dele era quente demais, quase queimava nas mãos. Mas o que mais perturbou seu Domingos foi que o bicho não se debateu, não tentou fugir. Só ficou quieto no colo dele, com aqueles olhos amarelos fixos no rosto do homem. Colocou o bezerro atravessado na frente da sela e montou no corisco para voltar. Mas o cavalo, que nunca tinha dado problema, empacou. Recusava andar, bufava e recuava, com as orelhas para trás e os olhos arregalados. Seu Domingos teve que descer e puxar o animal pela rédea, carregando o bezerro no braço, e mesmo assim o corisco vinha relutante, puxando para trás, querendo ir embora dali. Quando chegou no curral, seu Domingos colocou o bezerro num brete separado e foi buscar mamadeira para alimentar ele, já que a mãe não ia deixar mamar. Mas quando voltou com a mamadeira cheia de leite morno, o bezerro não quis. Virava a cara, fechava a boca e continuava só olhando para o vaqueiro com aqueles olhos que pareciam entender tudo. Bicho esquisito, resmungou seu Domingos. Nunca vi bezerro recusar leite assim. Deixou a mamadeira ali perto, pensando que talvez o bicho mamasse quando ficasse sozinho e foi cuidar dos outros afazeres. Mas o resto do dia não conseguiu tirar o bezerro da cabeça. Alguma coisa naquele animal deixava ele inquieto, nervoso, com uma sensação ruim que não passava. Durante a tarde, seu Domingos foi verificar os outros peão que estavam trabalhando no conserto das cercas do lado leste da propriedade. Quando chegou lá, encontrou os homens parados, olhando para o chão com expressão preocupada. No meio do pasto, tinha um círculo perfeito onde o capim tinha secado. Era um círculo de uns 3 metros de diâmetro, com a grama completamente morta e amarela, enquanto ao redor tudo continuava verde e viçoso. Isso aqui não estava assim ontem, disse Zé Pequeno, um dos peão mais velho. A gente passou por aqui e estava tudo normal. Hoje de manhã já encontramos desse jeito. Seu Domingos se abaixou e tocou o capim morto. Esfarelou entre os dedos como se tivesse sido queimado, mas não tinha cheiro de fogo, não tinha marca de queimada. Era como se a própria vida tivesse sido sugada daquela terra. Marca estranha, comentou outro peão. Parece coisa que não é natural. O vaqueiro sentiu aquele frio na espinha de novo. 2 acontecimentos estranhos no mesmo dia. Seria coincidência? Ele não acreditava muito em coincidência. Mandou os peão continuarem o trabalho e voltou para o curral, querendo verificar o bezerro de novo. Quando chegou, teve uma surpresa. O bezerro não estava mais sozinho no brete. Tinha 3 urubu em volta dele, pousado na cerca, olhando para o bicho com aquele jeito imóvel que os urubu têm. Mas o estranho era que os urubu não estavam interessados em comida. O bezerro estava vivo e em pé, mas os urubu ficavam ali como se estivessem esperando alguma coisa, como se soubessem algo que os humanos não sabiam. Seu Domingos bateu palma para espantar os pássaros, mas eles não se mexeram, nem viraram a cabeça na direção dele. Continuaram fixados no bezerro, imóveis como estátua preta. O vaqueiro pegou um pedaço de pau e jogou na direção deles, e só então os urubu levantaram voo.
mas não foram para longe. Subiram e ficaram circulando no céu em cima do curral, desenhando círculo lento. Quando o sol começou a se pôr, seu Domingos voltou para o curral para verificar. O bezerro continuava no mesmo lugar, em pé nas 3 pernas, e a mamadeira estava intocada. Mas agora tinha outra coisa estranha. Ao redor do brete onde o bezerro estava, os outros bichos tinham se afastado. As vacas que normalmente ficavam ali perto estavam todas amontoadas no canto mais distante do curral, e os cavalos, no piquete ao lado, bufavam nervoso toda vez que o vento trazia o cheiro na direção deles. Que negócio é esse? Seu Domingos falou alto, mais para si mesmo que para qualquer outra pessoa. Que bicho é você, afinal? O bezerro virou a cabeça na direção dele quando ouviu a voz, e pela primeira vez abriu a boca. Não foi para berrar. Foi quase como se fosse dar um sorriso, mostrando os dentes pequenos. E seu Domingos viu, com um arrepio que percorreu o corpo inteiro, que os dentes do bezerro era pontiagudo demais, afiado demais, mais parecido com dente de carnívoro do que de animal que come capim. O vaqueiro deu um passo para trás, o coração acelerando. Tinha algo muito errado ali, algo que ia além de uma simples deformidade de nascença. Aquele não era um bezerro normal, talvez nem fosse um bezerro de verdade. Seu Domingos tinha ouvido história quando era mais novo. História que o avô contava sobre bicho encantado, sobre coisa que nascia no gado quando tinha maldição na terra. Nunca tinha acreditado muito, mas agora, olhando para aquele bicho de 3 patas e olho amarelo, começava a repensar. Resolveu ir falar com Dona Sebastiana, a cozinheira da fazenda que morava ali fazia 50 anos e conhecia todas as histórias antigas da região. Encontrou a velha na cozinha grande da casa-sede, preparando a janta para os peão. A mulher era baixa e gorda, com o cabelo completamente branco preso num coque, e tinha aquele jeito de quem já viu muita coisa na vida e não se assusta fácil. Dona Sebastiana, a senhora já ouviu falar de bezerro que nasce com um defeito estranho, com 3 pernas só e olho amarelo? A velha parou o que estava fazendo, a colher de pau suspensa no ar, e olhou para ele com uma expressão que mudou completamente. O rosto dela ficou sério, as rugas pareceram ficar mais profunda e ela colocou a colher de lado devagar. Por que está perguntando isso, seu Domingos? Porque nasceu um hoje, lá no pasto perto do rio, e tem algo muito errado com aquele bicho. Os outros animais têm medo dele, os urubu ficam rondando e o capim está secando em círculo no pasto. Não é coisa normal. Dona Sebastiana limpou as mãos no avental, olhou para os lados para ver se tinha alguém ouvindo e fez sinal para ele sentar na mesa da cozinha. Serviu um café forte numa caneca esmaltada velha e sentou do outro lado com aquele jeito de quem vai contar coisa importante, coisa que pesa. Tem uma história antiga sobre esse lugar. Ela começou, a voz baixa e cuidadosa. Antes de virar fazenda, antes de ter cerca e gado, antes de qualquer branco pisar aqui, era território de uma tribo grande de índio. Não sei dizer o nome certo da tribo, porque minha avó falava numa língua que eu não entendia bem, mas era gente que vivia aqui fazia centenas de anos. E nesse lugar onde hoje passa o rio, tinha uma aldeia inteira, dezena de oca, talvez até uma centena de pessoas vivendo ali. Seu Domingos tomou um gole do café, sentindo o líquido quente descer e aquecer o peito, que estava gelado de apreensão. Esperou ela continuar. Os índios viviam bem, em paz com a terra e com os bichos. Plantavam mandioca, milho, feijão, caçavam e pescavam. Tinha pajé sábio, guerreiro forte, criança correndo por todo lado. Era uma comunidade próspera, feliz. Até que chegou os bandeirantes, lá pelos anos de 1700 e alguma coisa. A velha parou para tomar um gole do próprio café e seu Domingos viu que a mão dela tremia um pouco ao segurar a caneca. Os bandeirantes queriam a terra, queriam escravizar os índios para trabalhar nas minas de ouro que tinham descoberto mais para o sul.
Ofereceram um acordo, mas o cacique da tribo recusou. Disse que aquela terra era sagrada, que ali estavam enterrados os antepassados deles, que não iam sair nem morto. E os bandeirantes decidiram que então ia ser morto mesmo. Dona Sebastiana fechou os olhos por um momento, como se tivesse vendo a cena na cabeça. Atacaram de madrugada, quando todo mundo ainda estava dormindo. Tocaram fogo na zoca, atiraram em quem tentava fugir, mataram com espada e machado quem resistia. Não pouparam ninguém. Homem, mulher, criança, velho, todos foram mortos. Dizem que o rio ficou vermelho de tanto sangue que correu para dentro dele naquele dia. Seu Domingos sentiu o estômago revirar. E o que isso tem a ver com o bezerro? Tô chegando lá, dizem que o pajé da tribo, um homem muito velho e muito poderoso, conseguiu escapar no começo do ataque. Ele correu para o lugar mais alto que tinha, que hoje é onde fica a casa-sede. E de lá ele viu tudo. Viu o povo dele ser massacrado, viu as crianças sendo mortas, viu a aldeia inteira virando cinza. E antes dos bandeirantes chegarem para matar ele também, o pajé fez uma coisa. A velha se inclinou para frente, a voz ficando ainda mais baixa. Ele cortou a própria mão. Cortou fora com uma faca de pedra e deixou o sangue escorrer na terra enquanto cantava. Era um canto de maldição, um canto que chamava os espíritos mais antigos, as forças que existiam antes mesmo dos índios, as forças da própria terra. E ele amaldiçoou o lugar. Disse que a terra ia ficar manchada para sempre, que ninguém que vivesse ali ia ter paz, que a cada geração ia nascer um mensageiro, um bicho que não era bicho de verdade, que vinha cobrar o sangue derramado. Mas isso foi há tanto tempo, protestou seu Domingos. Mais de 200 anos. Porque só agora? Porque a maldição não age todo ano, não age toda geração. Ela espera, vai juntando força, vai acumulando a dor e a raiva dos mortos, e quando finalmente age, é porque chegou o momento de cobrar de verdade, quando a conta está grande demais para ser ignorada. Dona Sebastiana se levantou e foi até um armário velho no canto da cozinha. De dentro dele, tirou uma caixa de sapato amarrada com barbante. Voltou para a mesa e abriu a caixa com cuidado, revelando papel velho, amarelado pelo tempo, alguns tão frágil que pareciam que iam desfazer ao toque. Minha avó guardou isso aqui. Ela tinha sangue índio, era filha de uma índia que sobreviveu de outro massacre em outra aldeia. Ela sabia ler e escrever, coisa rara na época, e anotou tudo o que ouvia dos mais velhos sobre a história da região. Ela espalhou alguns dos papéis na mesa. Era uma anotação escrita à mão, com letra bonita, mas antiquada, difícil de ler. Tinha desenho também, esboço de mapa, mostrando onde ficava a aldeia antiga, símbolo estranho que deviam ter significado ritual. E tem mais. Minha avó anotou que já tinha acontecido antes. Em 1850, nasceu um bezerro igual ao que você descreveu. 3 pernas, olho amarelo, dente afiado. O dono da fazenda na época, um português chamado Sr. Tavares, não deu importância. Achava que era só defeito de nascença, mas começou a acontecer coisa ruim. Que tipo de coisa? Primeiro foi o gado. Começou a morrer sem motivo aparente. 10 cabeças num dia, 15 no outro. Sempre de madrugada, sempre sem marca de doença ou ataque. Só caía morto. Depois foi os peão. Um caiu do cavalo e quebrou a coluna, ficou paralítico. Outro foi picado por cobra coral bem na porta da própria casa. Morreu em minuto. Um terceiro simplesmente desapareceu. Nunca mais foi encontrado. Seu Domingos sentia o coração batendo cada vez mais forte. O Sr. Tavares tentou matar o bezerro, pegou a espingarda e atirou nele de perto. Mas quando a fumaça abaixou, o bicho continuava em pé, sem ferimento nenhum. As balas tinham passado direto por ele, como se fosse feito de ar. E naquela mesma noite a casa-sede pegou fogo. Ninguém sabe como começou, mas o fogo se espalhou rápido demais e o Sr. Tavares morreu queimado lá dentro, junto com a esposa e 2 filhos. A velha parou para respirar fundo e seu Domingos viu que ela estava com os olhos marejados. Depois disso, a fazenda ficou abandonada por anos.
Ninguém queria comprar, ninguém queria trabalhar ali. Até que veio outro dono, um homem chamado Coronel Mendes, avô do pai do Dr. Reinaldo. Ele não acreditava em história, disse que era tudo superstição de gente ignorante. Assumiu a propriedade e começou a trabalhar. E o que aconteceu? O bezerro tinha sumido depois do incêndio, ninguém sabia para onde tinha ido. E durante 40 anos não aconteceu nada de errado. O Coronel Mendes prosperou, a fazenda cresceu, tudo parecia bem. Ele morreu de velhice e passou a propriedade para o filho, que também tocou tudo sem problema. E agora está com o Dr. Reinaldo, que é a terceira geração desde a última vez que o bezerro apareceu. Dona Sebastiana juntou os papéis e colocou de volta na caixa com cuidado. E agora ele voltou. Quer dizer que a conta está sendo cobrada de novo. E se não fizermos nada, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Sr. Tavares. Ou pior. Mas o que a gente pode fazer? Se bala não mata ele, se ele não é bicho de verdade, tem que fazer o que não foi feito nas outras vezes. Tem que reconhecer a dívida, pedir perdão para os espíritos, fazer acordo com as forças antigas. Minha avó anotou como se faz. Ela nunca precisou usar, mas sabia. Me ensinou antes de morrer, só por precaução. E agora eu vou precisar usar esse conhecimento. Seu Domingos se levantou da cadeira, a cabeça rodando com tudo que tinha ouvido. E quando a gente faz isso? Como? Hoje mesmo, de noite, não podemos esperar. Cada dia que passa, a força do bezerro cresce e as coisas ruins começam a acontecer. Você viu o capim morto, viu os urubu. É só o começo. Se a gente não agir rápido, vai ter morte. Pode ter certeza. A velha se levantou também e foi até o quarto dela, que ficava nos fundos da casa-sede. Voltou carregando um saco de pano velho, amarrado na boca com um cordão. De dentro dele, começou a tirar objeto. Maço de erva seca, amarrada com barbante, pedra colorida de formato estranho, um chocalho feito de cabaça, pena de ave preta, um colar de conta vermelha e preta que parecia muito antigo e um punhal pequeno com cabo de osso. Isso aqui foi minha avó que me deu antes de morrer. São objetos sagrados, usados nos ritual antigo. Cada coisa tem significado, cada coisa tem poder. E hoje a gente vai precisar de todos eles. Seu Domingos olhou para os objetos espalhados na mesa da cozinha e sentiu um misto de medo e respeito. Aquelas coisas tinham história, tinham peso, tinham algo nelas que ia além do material. A gente precisa avisar o Dr. Reinaldo? Dona Sebastiana pensou por um momento. Ele está na cidade, só volta amanhã. E de qualquer jeito, não sei se ele ia acreditar. É melhor a gente resolver isso sozinho. Se der certo, depois a gente conta. Se der errado... Ela não completou a frase, mas não precisava. As horas foram passando devagar até a noite chegar. Seu Domingos tentou comer alguma coisa na janta, mas a comida não descia. Ficou sentado na varanda da casa dos peão, olhando na direção do curral, vendo a silhueta escura do bezerro recortada contra o céu que ia escurecendo. Os urubu ainda estavam lá, pousados na cerca, imóveis. Quando a escuridão caiu completa e as estrelas começaram a aparecer no céu, Dona Sebastiana apareceu carregando o saco com os objetos. Ela tinha trocado de roupa, estava usando uma saia comprida de cor escura e uma blusa branca, e tinha soltado o cabelo que normalmente ficava preso. Parecia diferente, mais jovem de alguma forma, ou talvez mais antiga, como se tivesse se conectado com algo do passado dela. Vamos, ela disse simplesmente. Os dois caminharam em silêncio até o curral. A noite estava quieta, sem vento, e as estrelas brilhavam forte no céu, sem nuvem. Quando chegaram perto do brete onde o bezerro estava, seu Domingos acendeu a lanterna, e a luz iluminou o bicho parado nas 3 pernas, os olhos amarelos refletindo a claridade de um jeito antinatural. Mas não era só o bezerro que estava ali. Ao redor do brete tinha marca no chão,
marca que não estavam lá antes, que tinham aparecido durante o dia sem ninguém fazer. Era um desenho complexo, símbolo que formava um padrão, e no centro de tudo, o bezerro. Ele já começou o ritual dele, Dona Sebastiana disse baixinho. Tá chamando as forças, tá abrindo caminho para o que vem depois. A gente tem que agir agora. Ela começou a tirar as coisas do saco e a arranjar tudo ao redor do brete, formando um círculo maior que o círculo de marca que o bezerro tinha feito. Primeiro espalhou as ervas, depois colocou as pedras em ponto específico, formando um padrão que seu Domingos não entendia, mas que claramente tinha significado. Vestiu o colar de conta no pescoço e pegou o chocalho na mão. Seu Domingos, você vai precisar ficar dentro do círculo comigo. E não importa o que acontecer, não importa o que você ver ou ouvir, não pode sair. Se sair, a proteção quebra e a gente fica vulnerável, entendeu? O vaqueiro engoliu em seco e assentiu. Entrou no círculo que Dona Sebastiana tinha feito e a velha fechou a abertura, colocando mais erva no chão. Então ela começou. Primeiro foi o chocalho. Ela começou a balançar ele num ritmo lento e constante, produzindo um som que ecoava na noite quieta. Depois começou a cantar. Não era português, não era nenhuma língua que seu Domingos conhecia. Era algo antigo, com som que nem parecia que devia sair de garganta humana. E enquanto cantava, ela ia girando devagar dentro do círculo, os olhos fechados, a expressão concentrada. O bezerro reagiu. Os olhos amarelos começaram a brilhar mais forte e o bicho abriu a boca. O som que saiu não foi berro de bezerro, foi algo grave e profundo que fazia o chão tremer embaixo dos pés. As marcas no chão em volta dele começaram a brilhar também, emitindo uma luz fraca, mas visível, de cor esverdeada. Dona Sebastiana continuou cantando, mais alto agora, e o chocalho ia mais rápido. Ela tirou o punhal com cabo de osso da cintura e, para horror de seu Domingos, cortou a própria palma da mão. O sangue começou a escorrer, e ela deixou pingar no chão do círculo enquanto cantava, misturando palavra numa língua antiga com palavra em português. Eu chamo os espírito antigo, eu chamo os guardião da terra, eu chamo em nome do sangue que corre nas minha veia, sangue que vem dos que aqui viviam antes dos invasor. O vento começou a soprar do nada, forte, fazendo as folhas das árvores baterem e levantando poeira do chão. Os urubu que estavam pousados na cerca levantaram voo todos ao mesmo tempo, mas não foram embora. Ficaram circulando em cima deles, grasnando alto. Eu reconheço a dívida, eu reconheço o sangue derramado, a vida roubada, a injustiça cometida. E eu peço perdão em nome dos que vivem aqui agora, dos que trabalham essa terra sem saber da dor que ela guarda. As marcas no chão começaram a brilhar ainda mais forte, e do centro delas, do lugar onde o bezerro estava, começou a sair fumaça. Uma fumaça escura e espessa que subia devagar, tomando forma. E seu Domingos viu, com o coração quase parando de medo, que a fumaça estava formando figura. Figura humana, transparente, que foram se materializando ao redor do bezerro. Eram os índios mortos, dezena deles, talvez centena, aparecendo um por um na escuridão. Homem com o corpo pintado e lança na mão, mulher carregando criança, velho curvado pela idade, criança com olho assustado. Todos transparentes, todos brilhando fraco. Todos olhando para os dois dentro do círculo com expressão que misturava raiva, tristeza e algo mais. Expectativa, talvez. Esperança de que, finalmente, alguém ia reconhecer o sofrimento deles. Dona Sebastiana abriu os olhos e viu os espíritos. Não pareceu surpresa nem assustada. Continuou cantando, mas agora com lágrima escorrendo pelo rosto, a voz quebrando de emoção. Começou a falar direto com eles, intercalando a cantiga com palavra de pedido de desculpa. Eu vejo vocês, eu reconheço vocês. Eu sei o que foi feito com vocês e eu peço perdão. Perdão pelo massacre, pelo sangue derramado, pela vida interrompida. Perdão por terem esquecido de vocês,
por terem pisado na terra sagrada de vocês sem respeito. Perdão em nome dos que fizeram isso e em nome dos que continuaram vivendo aqui sem saber, sem lembrar. Os espíritos foram se aproximando do círculo, devagar, formando uma multidão ao redor deles. Seu Domingos queria correr, queria gritar, mas ficou parado, lembrando do aviso de Dona Sebastiana. Não podia sair do círculo. Apertou os punhos e continuou ali, tremendo, vendo aquela cena que parecia saída de pesadelo. Mas eu prometo que num vai ser esquecido mais. Dona Sebastiana continuou, a voz ganhando força. Eu prometo que vou fazer memorial, que vou contar a história de vocês, que vou ensinar os que vêm depois a respeitar. Vou fazer cerimônia, vou trazer oferenda, vou garantir que os nomes de vocês sejam lembrados. Só peço que aceitem, que deixem os vivos fazerem as pazes, que deem chance para a gente consertar o erro dos que vieram antes. O bezerro, no centro de tudo, começou a mudar. O corpo dele foi ficando transparente também. E através dele, seu Domingos pôde ver outra forma. Era a forma de um homem velho com cabelo comprido e branco, cara enrugada coberta de pintura, usando cocar de pena e colar de dente. O pajé. O mesmo que tinha amaldiçoado a terra centena de anos atrás. Então uma voz encheu a noite. Não era voz que vinha de fora, era voz que nascia dentro da cabeça dos dois, ressoando nos ossos, nas tripas, na alma. Você carrega o sangue dos antigos. Você lembra, você honra. Dona Sebastiana assentiu, as lágrimas continuando a cair. Eu lembro e vou fazer os outros lembrarem também. A terra bebeu sangue, a terra guarda dor, a terra clama por justiça. E justiça vai ser feita, não com mais sangue, não com mais violência, mas com memória, com respeito, com reconhecimento. Deixa eu fazer isso, dá essa chance para os vivos. Houve um silêncio longo, pesado, enquanto o pajé ou o espírito dele falando através do bezerro considerava as palavras. Os outros espíritos permaneceram imóveis, esperando, como se a decisão não fosse só deles, mas de algo maior, de alguma força que ia além. Você traz oferenda de sangue, a voz disse finalmente, referindo ao sangue que escorria da mão cortada de Dona Sebastiana. Você traz canto sagrado, você traz respeito, por isso eu ouço, por isso eu considero. A velha continuou com a mão erguida, deixando o sangue pingar no chão do círculo, misturando com a terra. Eu ofereço meu próprio sangue como prova de sinceridade, como reconhecimento de que todos nós, vivo e morto, somos parte da mesma terra. E como promessa de que vou cumprir o que estou dizendo. As marcas no chão começaram a pulsar, a luz ficando mais forte e depois mais fraca, num ritmo que parecia acompanhar batimento de coração. E então, devagar, os espíritos começaram a se afastar. Não sumiram, mas recuaram, abrindo espaço, como se tivessem decidido aceitar. O pajé olhou para Dona Sebastiana por mais um momento e seu Domingos teve a impressão de ver algo parecido com respeito naquele olhar. Cumpra sua promessa, a voz disse. Honre os mortos, ensine os vivos e a terra vai ter paz. Mas se falhar, se esquecer, se desrespeitar, eu volto. E da próxima vez não haverá conversa, não haverá perdão, só cobrança. Dona Sebastiana fez uma reverência profunda, curvando o corpo com dificuldade por causa da idade. Eu cumpro, pela memória da minha avó, pelo sangue que corre nas minhas veias, pelo respeito que tenho pelos antigos, eu cumpro. O bezerro, ou o que quer que fosse aquilo, começou a ficar cada vez mais transparente. A forma do pajé se dissolveu primeiro. Depois, o próprio corpo do animal foi sumindo, ficando tênue como névoa, até desaparecer completamente. As marcas no chão pararam de brilhar e começaram a se apagar, e os espíritos, um por um, foram desaparecendo também, sumindo na escuridão, como se nunca tivessem estado ali. Quando tudo acabou, quando o último espírito desapareceu,
e as marcas se apagaram completamente, Dona Sebastiana deixou o corpo ceder. Caiu de joelho ali mesmo no chão do círculo, exausta, a mão ainda sangrando. Seu Domingos correu para ajudar, rasgou um pedaço da própria camisa e enfaixou a mão dela com cuidado. Acabou, ela disse com a voz fraca. Acabou, fizemos o acordo. A senhora foi incrível, Dona Sebastiana. Eu também não. Nunca tinha feito isso antes. Só sabia na teoria pelo que minha avó ensinou. Mas deu certo. Eles aceitaram. Agora a gente tem que cumprir. Os dois ficaram ali, sentados no chão por um tempo, recuperando o fôlego, deixando o coração voltar ao ritmo normal. Quando finalmente conseguiram se levantar, o céu já estava começando a clarear no horizonte. Tinham passado a noite inteira ali, embora para seu Domingos tivesse parecido muito menos tempo. Recolheram os objetos sagrados com cuidado e voltaram para casa. No caminho, viram que o círculo de capim morto que tinha aparecido no pasto tinha sumido. O capim estava verde de novo, como se nunca tivesse secado. E os urubu tinham ido embora. Não tinha mais nenhum circulando no céu. Quando o Dr. Reinaldo voltou da cidade no dia seguinte, os dois foram contar tudo. O dono da fazenda ouviu com ceticismo no começo, balançando a cabeça, claramente achando que era história de gente supersticiosa. Mas Dona Sebastiana insistiu. Mostrou os papel antigo que a avó tinha guardado, contou os detalhes da história do massacre e pediu que ele mandasse fazer uma pesquisa. Dr. Reinaldo era homem de estudo, tinha feito universidade na capital, mas também sabia respeitar as tradições do lugar onde vivia. Decidiu investigar, mais para agradar Dona Sebastiana do que por acreditar de verdade. Contratou um historiador da Universidade Estadual que veio passar uma semana na fazenda pesquisando. E encontrou, nos arquivos antigos da igreja da cidade, nos registros de Sesmaria, nos documentos históricos guardados no Museu Municipal, tinha referência à aldeia indígena que existia no local. Tinha até relato de um padre que tinha passado por ali alguns anos depois do massacre e descreveu encontrar osso humano espalhado e oca queimada. A história era real, tinha acontecido mesmo. Dr. Reinaldo ficou chocado. Chamou um arqueólogo para fazer escavação no local que Dona Sebastiana indicou, perto do rio. E encontraram, enterrado a pouca profundidade, resto de ossada humana. Muitas ossadas, misturada com um pedaço de cerâmica, ponta de flecha, objeto que confirmavam que ali tinha existido uma aldeia. As ossadas tinham marca de violência, corte feito por arma de metal, osso quebrado por impacto. Prova concreta do massacre. O dono da fazenda ficou sem palavras. Naquela mesma tarde, mandou parar toda a escavação e chamou o representante das comunidades indígenas da região. Vieram liderança de 3 tribos diferentes e juntos decidiram o que fazer. As ossadas seriam retiradas com respeito, com cerimônia apropriada, e seriam enterradas de novo num lugar que seria transformado em memorial. Dr. Reinaldo bancou tudo. Contratou pedreiro para construir um monumento bonito no lugar onde tinha sido a aldeia, com placa de bronze contando a história completa do que tinha acontecido ali. Mandou fazer um espaço circular com banco de pedra para a pessoa sentar e refletir, e no centro um obelisco de granito com os nomes das tribos que vivia na região antes da colonização. A cerimônia de inauguração do memorial foi grande. Veio gente de várias aldeias indígenas, veio historiador e professor da universidade, veio imprensa de jornal da capital. Os pajé das tribos fizeram um ritual completo com canto, dança e oferenda. Benzeram a terra, pediram paz para os espíritos dos mortos e agradeceram por finalmente terem o reconhecimento que mereciam. Dona Sebastiana participou de tudo, vestida com roupa tradicional que tinha pertencido à avó, e conduziu parte da cerimônia usando as rezas antigas que tinha aprendido. Chorou muito naquele dia, lágrima de tristeza pelo que tinha acontecido séculos atrás, mas também lágrima de alívio por ter conseguido cumprir a promessa.
E seu Domingos ficou ao lado dela o tempo todo, testemunha de tudo, ainda processando tudo que tinha vivido naquelas noites inesquecível. Desde aquele dia, nunca mais nasceu bicho com deformidade estranha na fazenda Santa Rita. O gado prosperou como nunca. A fazenda ficou conhecida como uma das mais produtivas da região. Mas mais importante que isso, o lugar ganhou alma nova. O memorial virou ponto de visitação, escolas traziam aluno para aprender sobre a história, pesquisador vinham estudar. E todo ano, no aniversário da inauguração do memorial, tinha cerimônia de memória, sempre com presença das comunidades indígenas e de toda a família do Dr. Reinaldo. Seu Domingos virou guardião do memorial. Quando ficou velho demais para o trabalho pesado de vaqueiro, assumiu a função de cuidar do lugar, manter as flores plantadas, receber os visitantes e contar a história. Contava sobre o bezerro de 3 patas, sobre a noite do ritual, sobre o acordo que Dona Sebastiana tinha feito com os espíritos. Alguns acreditavam completamente, outros ouviam com respeito, mas ceticismo, mas todos saíam dali com a consciência mais clara sobre o passado do lugar. Dona Sebastiana viveu até os 98 anos, sempre lúcida, sempre firme. Alguns dias antes de morrer, chamou seu Domingos e passou para ele os objetos sagrados que a avó tinha deixado. O saco com as ervas, as pedras, o chocalho, o colar de conta, o punhal de cabo de osso. Você viu tudo. Você sabe o peso disso. Você é quem deve guardar agora, ela disse com a voz fraca, mas firme. E se um dia, por algum motivo, acontecer de novo, se nascer outro mensageiro, você sabe o que fazer. Lembra das palavras, lembra do ritual, lembra que tem que agir com respeito sempre. Os espíritos não são inimigo, são só alma que quer ser lembrada, que quer justiça. E a gente pode dar isso para eles sem precisar de violência. Seu Domingos guardou os objetos com reverência. E quando Dona Sebastiana faleceu 3 dias depois, dormindo tranquila na própria cama, com um sorriso no rosto, ele ajudou a organizar o funeral. E no memorial, Dr. Reinaldo mandou colocar uma placa adicional, homenageando Dona Sebastiana Maria dos Santos, guardiã das histórias antigas, ponte entre o passado e o presente, mulher que teve coragem de enfrentar as forças que outros nem acreditavam que existia. Os anos foram passando e seu Domingos foi ficando cada vez mais velho. O cabelo ficou completamente branco, as costas ficaram curvadas, mas a memória permaneceu clara como cristal. Todos os dias, ele ia até o memorial, sentava num dos bancos de pedra e ficava ali por 1 hora ou 2, às vezes só olhando ao redor, às vezes conversando baixinho, como se estivesse falando com os espíritos que agora descansavam em paz. E ele sentia, no fundo do coração, que tinha feito a coisa certa, que Dona Sebastiana tinha feito a coisa certa, que o Dr. Reinaldo, apesar do ceticismo inicial, tinha feito a coisa certa. Todos tinham trabalhado junto para corrigir erro antigo, para trazer justiça para quem tinha sido esquecido, para dar voz aos mortos que há tanto tempo não tinham voz. Quando os netos e bisnetos do Dr. Reinaldo começaram a crescer e assumir papel na administração da fazenda, seu Domingos fez questão de sentar com cada um deles e contar a história completa. Levava eles até o memorial, mostrava onde tinha sido encontrado as ossadas, explicava o significado de cada elemento do monumento. E sempre terminava do mesmo jeito, com o mesmo aviso. Essa terra tem memória. Ela guarda história, guarda dor, guarda a alegria também. E a gente que vive aqui agora tem responsabilidade de honrar tudo isso, de não esquecer o que veio antes, de tratar com respeito tanto os vivos quanto os mortos. Porque no final das contas, é tudo que a gente pode fazer. Ser ponte entre o passado e o futuro. Garantir que as histórias não se percam, que os erros não se repitam. E os jovens ouviam e aprendiam e levavam a lição para frente. A fazenda Santa Rita se tornou modelo não só de produção,
mas de responsabilidade histórica e social. Outros fazendeiros da região começaram a seguir o exemplo, pesquisando a história das próprias terras, procurando evidência de ocupação indígena anterior, construindo memorial quando encontravam. Foi criado um movimento regional de reconhecimento e reparação histórica, e Dona Sebastiana e seu Domingos, mesmo a primeira já tendo falecido, foram reconhecidos como pioneiro desse movimento. A história do bezerro de 3 patas se tornou lenda na região, contada e recontada, cada vez com detalhes diferentes, mas sempre mantendo o núcleo essencial. A mensagem de que a terra cobra respeito e que os mortos merecem ser lembrados. Seu Domingos viveu até os 87 anos. Quando sentiu que a hora dele estava chegando, reuniu a família e os amigos próximos e fez questão de passar os objetos sagrados para a pessoa escolhida, a bisneta mais nova do Dr. Reinaldo, uma menina de 15 anos chamada Ana Clara, que desde pequena mostrava interesse pelas histórias antigas e tinha respeito profundo pelas tradições. Você é nova, mas você tem coração certo, ele disse para a menina, colocando o saco velho nas mãos dela. Guarda isso com carinho. Aprende sobre cada objeto, sobre o que significa, sobre como usar. E se um dia precisar, você vai saber, porque a terra ensina, os espíritos guiam, é só a gente ter humildade de ouvir. Ana Clara pegou o saco com reverência, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e prometeu que ia honrar a responsabilidade. Seu Domingos faleceu 3 dias depois, dormindo tranquilo na rede da varanda, com o sol da tarde aquecendo o rosto dele. E quando foi enterrado no cemitério da cidade, ao lado da Dona Sebastiana, tinha gente de toda a região no funeral. Indígenas de várias tribos vieram prestar homenagem, trazendo oferenda e fazendo canto tradicional. E no memorial da fazenda foi colocada mais uma placa, homenageando Domingos Ferreira da Silva, vaqueiro, guardião, contador de história, homem que teve coragem de acreditar no que os olhos não viam. A história do bezerro de 3 patas continua sendo contada até hoje. Ana Clara, agora uma mulher adulta e responsável pela parte histórica da fazenda, recebe visitante regularmente e conta tudo o que aprendeu com seu Domingos. Os objetos sagrados ela guarda com cuidado. E uma vez por ano, na data da cerimônia de memória, ela os traz para o memorial e faz ritual pequeno, mantendo viva a tradição que Dona Sebastiana começou. E nas noites de lua nova, quando o vento sopra suave pelo pasto da fazenda Santa Rita, dizem que dá para ouvir canto baixinho vindo do memorial. Não é canto triste, é canto de paz, de descanso, de alma que finalmente encontraram o sossego que mereciam. É o canto dos antigos, agradecendo por serem lembrados, por serem respeitados, por terem finalmente recebido a justiça que esperavam há tanto tempo. E essa é a verdadeira lição da história do bezerro de 3 patas. Não é história só de terror, de maldição, de coisa sobrenatural. É história sobre responsabilidade, sobre memória, sobre a importância de reconhecer o passado para poder construir futuro melhor. É história sobre coragem de enfrentar verdade desconfortável e fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando dá medo. Porque no final das contas, o que os espíritos queriam não era vingança, era reconhecimento. Era saber que a vida deles tinha importado, que a morte deles não tinha sido em vão, que alguém, em algum momento, ia parar e dizer: sim, isso aconteceu, sim, foi injusto, sim, vocês merecem ser lembrados. E quando isso finalmente aconteceu, quando Dona Sebastiana e seu Domingos tiveram coragem de fazer o ritual, de pedir perdão, de prometer memória, os espíritos puderam descansar. É uma lição que serve para muito mais do que só história de fazenda assombrada. Serve para tudo na vida. Serve para lembrar que nossa ação tem consequência, que o passado não desaparece só porque a gente ignora.
que os erros dos antepassados podem virar dívida para os descendentes se não forem reconhecido e corrigido. Mas serve também para mostrar que nunca é tarde demais para fazer o certo, para pedir perdão, para corrigir erro, para trazer justiça. Enquanto houver gente como Dona Sebastiana, como seu Domingos, como Ana Clara, gente que tem coragem de olhar para o passado sem medo, gente que tem humildade de reconhecer erro e força para corrigi-los, há esperança. Esperança de que a gente pode viver em paz com as forças antigas, com a terra, com os espíritos, com a própria história. Essa é a verdadeira história do bezerro de 3 patas. Uma história de terror que virou história de redenção, de maldição, que virou bênção quando tratada com respeito. Uma história que merece ser contada, recontada, passada adiante, para que ninguém esqueça. A terra tem memória e quem vive nela tem responsabilidade de honrar essa memória. Sempre.